o ministro da Fazenda, né, que era o Delfim Neto, era uma figura muito importante. Mas é importante a gente destacar uma coisa aí, tá? Nós vamos ter, em termos econômicos, um aumento da massa salarial. Isso é fato. Com esse milagre, nós temos um aumento da massa salarial, mas há uma diminuição da renda. O que quer dizer isso? Houve uma diminuição do salário, mas tem mais gente empregada. Então você tem aquele senhor que trabalhava e sustentava a esposa e os 2 filhos. Agora você tem esse senhor trabalhando, ganhando um pouquinho menos. Tem a esposa trabalhando, tem um filho trabalhando. Então a massa salarial ela aumenta. Tá? Nós temos isso gera um certo processo de desigualdade. Isso é marcante também nesse período aí do chamado milagre econômico. Mas tem alguns setores que acabam se beneficiando bastante. A classe média, principalmente, que é quem vai ter mais acesso ao crédito. Tá? Então, nesse momento aí, a indústria nacional ela vai ganhar um fôlego justamente por esse crédito, esse financiamento. Com a diminuição da inflação, eles conseguem dar crédito com prestações mais longas. Então, isso acaba fazendo com que esse consumo ele dê um respiro interessante para a economia brasileira nesse momento. O que leva ao fim desse milagre econômico, né? Esse milagre econômico, ele tem, a gente pode explicar o fim dele pelo fim da Era de Ouro, de 71, mas tem um aspecto mais marcante, né? Uma data mais marcante, que coincide, inclusive, com o ano em que ele termina, que é em 73, Guerra do Yom Kippur, que acontece no Oriente Médio, onde os árabes, mais uma vez, perdem a guerra para Israel, né? Depois de entrarem num ataque surpresa aos israelenses, num feriado em que os israelenses não podiam pegar em armas e tal, dia do perdão. Mesmo assim, os árabes são derrotados. E aí, acho que eles cansaram de tanto perder, né? Eles resolveram pensar numa arma secreta que eles pudessem usar que fosse mais eficiente, porque acham que fuzil não estava dando certo. E aí eles vão acabar se reunindo com a OPEP, e como eles tinham praticamente o monopólio da produção de petróleo, né? Hoje em dia está muito mais fraco isso, mas eles tinham, o que eles vão fazer vai ser um acordo para filtrar o fornecimento de petróleo, ou seja, vão diminuir a oferta de petróleo. E quando eles fazem isso, realmente eles acabam com a alegria de muita gente, porque a diminuição dessa oferta de petróleo vai fazer o barril quadruplicar de preço. E aí, como o crescimento dos países se dava em grande parte baseado nesse petróleo, nós temos uma crise econômica que vai pegar o mundo inteiro, né? É uma espécie de depressão ali, que é a chamada primeira crise de petróleo, de 73, depois de 79 nós teríamos outra. Essa crise vai interromper o milagre, já na viradinha, no finalzinho do governo do Médici. Mas o milagre econômico, as obras, todo esse momento coincidiu também com algumas coisas bem marcantes, que era, por exemplo, em 72, nós estávamos completando 150 anos de independência. Nós tivemos os restos mortais de Dom Pedro vindo para o Brasil. Em 70, né, o Brasil foi tricampeão mundial de futebol. Isso deu uma euforia muito grande. O nacionalismo estava no seu auge nesse momento, né? Você tem músicas, marchinhas, slogans. Então essa ideia do Brasil grande, o Brasil que vai para frente, isso estava bem em voga. Era como se finalmente nós tivéssemos chegado aonde nós merecíamos e dali ninguém ia mais nos tirar, né? Mas os caras resolveram lá fazer um negócio lá com o barril do petróleo lá e aí atrapalharam a nossa alegria. E aí vão passar por um momento não de crise, tá? Não de crise na nossa economia, que a gente vai falar na próxima aula, mas um período que a gente chama de marcha forçada, que é no governo Geisel e depois do início do Figueiredo.